Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um super episódio do Conexão Customer com duas super convidadas especiais. A gente que tem a nossa missão de levar conhecimento para vocês de profissionais, com a carreira dos profissionais. Então hoje a gente sabe que tem muito MBA, certificação, que é importante para a formação de profissionais de atendimento, principalmente de Customer Experience, mas é importante entender a carreira até aonde essas pessoas chegarem para servir de inspiração e exemplo para vocês. Então sejam bem-vindos a mais esse programa. Antes de apresentar os convidados, lembrando, primeiro, eu sou o Wellington Paes, um dos apresentadores, hoje estou junto aqui com o Fernando. Trabalhei muito tempo, não vou ficar falando de idade, né? Mas mais de 20 anos em CX. Fui ex-diretor de uma grande companhia de telecom, conselheiro de empresas. Então, comecei como atendente, então tem uma bagagem bacana aí pra gente poder trocar, como nos outros episódios vocês já conheceram um pouquinho. Tô junto aqui com meu amigo Fernando. Mas, Fernando, na hora de se apresentar, antes de se apresentar, deixa eu só aproveitar, gente, e agradecer, até para viabilizar esse canal de conteúdo para vocês, agradecer aos nossos patrocinadores, que acho que é importante. Show de bola. Então, um dos nossos patrocinadores, a Abdu, uma plataforma hoje, uma plataforma da América Latina ligada à comunicação, gamification, base de conhecimento. Então, com um desafio grande de engajamento, de levar conhecimento. Então, obrigado pela parceria. E aproveitar o Fernando se apresentando e falar do nosso outro patrocinador que está ajudando. Legal, pessoal, eu sou o Fernando Correa, eu sou diretor de endomarketing, né, especializado nessa área e também em novos negócios aqui no Grupo Moving. E um dos nossos patrocinadores é a Coffee Life, que é esse café que está aqui com a gente. Ele é um café de linha premium, então ele tem uma pontuação acima de 84, uma gradação de 0 a 100 de qualidade de grão. E ele tem uma linha de cafés funcionais, que é café para energia e para saúde. Então tem propriedades diferentes para ajudar no corpo, recuperação, até pós-exercício mesmo. E também tem a linha saborizada. Aí tem cafés de macadâmia, coco, banana, goiaba e milho verde. Tá? As nossas convidadas já vão ganhar também aqui um presente da Coffee Life. Que bom. Obrigada. Adoro banana. Esse aqui é o de macadâmia e esse é o de banana. Isso aí. Legal. E assim, vamos conhecer as nossas super convidadas de hoje. Primeiro a gente vai conhecer com sobrenome, tá? Mas depois a gente vai conhecer sem os sobrenomes. Então eu vou... Não, vou apresentar não. Elas vão se apresentar. Karina Alfano. E Alessandra Minkov. E aí, fale um pouquinho. Então, a Karina hoje... Quem é a Karina? Quem é a Karina? Quem é a Karina? Antes de falar da história, quem é a Karina hoje? Vamos falar da Karina hoje, depois vamos falar da história. Bom, hoje eu estou como gerente de comunicação no Mercado Livre, dentro da área de Customer Experience, responsável pela parte de suporte de atendimento para toda operação de atendimento América Latina. Então, a gente era responsável por contar para o nosso atendente o que ele vai ter que responder para o usuário, seja o vendedor ou o comprador. Então, a gente que faz toda a parte de script de atendimento e as soluções de atendimento que vão ser enviadas ali para o usuário final de todos os serviços do Mercado Livre. Viu, pessoal? Latam, viu? Estamos internacional. Tá internacional aqui, olha. Só que se ela começar a mandar um espanhol aí, a gente vai... Aí... Muito bem, e eu sou a Alessandra. Atualmente eu estou como gerente de CX no grupo DPSP. O grupo DPSP, para quem não conhece, né, ele responde pelas Drogarias São Paulo e Drogarias Pacheco. A gente tem aí umas 1.450 lojas, né, e tem um ramo de expansão aí para esse ano muito grande. E a área de CX, né, eu que implantei há 2 anos atrás, quando eu cheguei, né, cheguei ali com essa responsabilidade. Debaixo de mim também tem uma central de suporte ao cliente e também pós-vendas, né? E o pessoal do Televendas também está ali agregado com a gente. E toda a companhia, né, responde para que a gente faça essa entrega da experiência do cliente. Então, cuidando de métricas, cuidando de toda a cultura voltada para a experiência do cliente. Então, como a gente disseminar isso na empresa? Então, tá aqui, né, a responsabilidade. Não, e olha, assim, o pessoal que assistiu os outros episódios, olha que coisa interessante, né? Diversos profissionais diferentes e coisa, a gente brincou aqui de Latam, do mundo que tem o atendimento, mas tem muito físico ainda utilizando, e pessoas que implementaram CX, porque você está falando do físico, mas a Karina, ela não quis falar não, mas ela também foi uma das pessoas que implementaram o CX lá na Pets, que também tinha um tema físico. Então, quando a gente falou com alguns convidados nos outros anteriores,
um tem físico, o outro não tem, não é a minha realidade. Olha aqui, 2 realidades que tem um físico que a gente vai conhecer. Então você já sabe que os profissionais de hoje esse bate-papo vai ser animado, né? Cara, e eu tenho já uma dúvida, acho que é um negócio que a gente pode começar aí a conhecer um pouquinho sobre essa implementação no físico, mas mais ainda nesse ramo farmacêutico. Porque eu imagino que é um público diferente, você tem que pensar em ponto de venda, não é o público que tá no digital muitas vezes, é um outro tipo de público. Então, imagina o perfil das pessoas que tem que ser para trabalhar com isso, que é o quê? Exatamente. Nosso objetivo aqui é falar de perfil de pessoas, né? Imagina o que você tem que ter de conhecimento para você trabalhar com esse perfil diferente. Exato, então assim, como é que foi? Você chegou lá, não tinha nada, você falou, beleza, tem aqui um mato alto, eu preciso cortar esse mato para achar alguma coisa aqui embaixo. Conta pra gente um pouco como é que foi isso. Olha, eu cheguei ali já acabando a pandemia, né? Início ali de 21, então a pandemia ela já tinha feito lá uma sacudida gigante, né? A central de atendimento que atendia ali suporte e pós-vendas, ela já tinha tido um crescimento muito grande na companhia, então ela já tinha quadriplicado ali de tamanho frente ao que ela era em 19. Então, né, o ano de 20 ela teve que dar aquela acelerada devido à pandemia, todo mundo dentro de casa. As nossas lojas eram as únicas abertas, né? Era o shopping center. Né? Era o shopping center, onde as pessoas, além de buscar, lógico, aquele acolhimento para compra do medicamento, para busca de informação, porque estava todo mundo muito desesperado, né? Não sabia muito bem o que era, então buscava muito essa informação. Então tinha muito aquele compromisso do acolhimento, o medo das pessoas de irem até algumas pessoas, né? De irem até a loja, a farmácia, mas também a gente era o da conveniência, onde tinha toda a parte de higiene, beleza, tinha toda a parte de dermo, para as pessoas continuarem ali também cuidando dessa outra parte. Então, teve ali um volume altíssimo dentro das lojas, né? Todo mundo foi para bairro, porque aí as pessoas buscaram, né, ficar mais próximos da sua casa. Então, a gente teve ali um aumento desse público, também ali próximos a bairros. E aí a gente com aquele compromisso de fazer o atendimento, de entregar um online, de crescer o e-commerce. Então, aqueles projetos, assim, acho que como quase todas as empresas, aqueles projetos, né, de tecnologia que estavam andando numa forma e entrando em sprints, teve que dar aquela acelerada gigantesca para poder entrar e o e-commerce subir, né? E a gente sai ali de 2, 3% de participação para 12% de participação na companhia, assim, frente a tudo que vende, né? Ainda é um canal que dá para ser muito explorado, né? A gente vendo aqui a área de experiência, a gente vê que tem muita coisa para ser explorada, por quê? Da forma como subiu, a gente sabe que subiu muita coisa ainda para fazer, sim. né? Pela metade. E aí a gente vai consertando o caminhão ali com a roda andando, né? O caminhão andando com a roda furada, mas você tem que ir trocando, né? E fazendo aquilo acontecer. Então, assim, foi bem quente. Eu cheguei nesse momento, assim, que tava assim, ó, implantou, tem aqui, né, 300 pessoas para atender, pode pôr para funcionar e vai embora. Não, então, mas aí antes até da gente falar da implantação, só para mais uma vez para quem tá nos assistindo se conectar, assim, vou falar da Alessandra e da Karina. Vamos começar a Karina, depois a gente volta, porque a Karina passou um pouquinho por isso lá na época da Pets também, não é? Era justamente isso. A gente vai falar isso lá da época da Pets. Então, ó, a Karina também vai falar o que passou da Pets, mas a gente precisa saber, para você ter sucesso nisso, quem é você. E assim, só que vocês não nasceram no atendimento, vocês não nasceram no CX. E aí, o que vocês faziam antes de começar nessa vida? Assim, por exemplo, deixa eu chegar pra cá, porque o microfone já ia me falar, tá vendo aí, pessoal? De vez em quando, como é bate-papo, a gente fica à vontade e vai. Antes de entrar nesse mundo, eu fui professor, eu fui vendedor de porta a porta, antes de tomar a decisão de, cara, não, deixa eu voltar a ser atendente, deixa eu ir pro mundo de atendimento, fui atendente de call center, depois aquelas carreirinhas de quem seguiu. Era um mundo completamente diferente, que muitos de quem tá nos assistindo são de mundos completamente diferentes. E aí, vocês já começaram? E aí, Karina, você já começou nesse mundo ou era de um outro completamente diferente? Não. Aproveitando aqui o nosso patrocinador e o slogan do nosso patrocinador, eu fui abduzida pelo mundo do CX. Legal. Porque eu sou jornalista de formação e eu trabalhava com assessoria de imprensa, né? Quando eu fui fazer faculdade lá, comecei com 17 anos, você não sabe nem o que tá fazendo, né? O que eu tô escolhendo aqui. Eu achava que ser jornalista era apresentar o Jornal Nacional. Eu quero estar ali, então. Bom, passando os anos da faculdade, eu vi que eu não queria grande imprensa e fui para a área de assessoria de imprensa, né? Fiz assessoria em alguns lugares e fui para o Instituto Brasileiro
brasileiro de defesa do consumidor, no meu primeiro ano de formada. Um professor da faculdade, que era assessor de imprensa do Ministério Público, me convidou para ir para lá. E eu me apaixonei pelo tema de defesa do consumidor. Então, eu brinco que eu comecei do outro lado do balcão, né? Então, o IDEC é uma organização não governamental que presta atendimento para os consumidores para entrar com ação na justiça contra as empresas, né? Ele dá os subsídios para que o consumidor consiga entender ali o seu caminho. Nessa época, eu lembro que você estava num dos nossos maiores problemas de consumo, né? Vocês já foram inimigos do mercado, então. Olha só, hein? A parte de telefonia, né? Telefonia, telecom e varejo em alguns lugares. Tudo que é muito volume. Exato. Era um foco muito grande, né, das áreas de defesa do consumidor. E aí, eu, como assessora de imprensa, eu comecei a acompanhar as entrevistas dos advogados para falar sobre defesa do consumidor. E fui me apaixonando por esse mundo de defesa do consumidor, a parte legal mesmo, jurídica. E comecei a me especializar. Eu fiquei lá durante 7 anos. Acabou surgindo uma vaga de gerente de atendimento dentro do IDEC, que Legal. era a área que fazia o suporte para esses consumidores. E aí eu fui para a área de atendimento e não saí nunca mais, né? Olha que interessante. Assim, fui para um caminho de jornalista, foi um negócio que era para defesa e eu vim. Cara, deixa eu ir pro outro lado para poder. Foi justamente. Aí, estando no IDEC já, surgiu uma oportunidade de eu ir para a Etna, que estava justamente implantando uma área de atendimento ao consumidor na época e olhando muito para os procedimentos da empresa para ver o quanto que eles estavam aderentes ou não ao Código de Defesa do Consumidor, né? Naquela época ainda tinha muita empresa que não praticava o básico, né? Perfeito. Então, e tinha essa preocupação de implantar. E aí eles foram atrás de alguém que tivesse um pouco esse conhecimento jurídico e da parte legal de defesa do consumidor, e eu acabei indo para lá. E aí nunca mais saí dessa área e fui sempre na área de atendimento aí. Cara, ó, é meio que uma jornalista, advogada, já vem aprendendo. E você vê como o Aprendendo. conhecimento é importante, porque de tudo que você falou, Karina, eu entendo que também por você ter entendido muito dessa área, ter visto muitas entrevistas dos advogados, vão falar, precisa de alguém para atendimento, precisa de Pra alguém ajudar que do outro entenda lado. do tema. Cara, vamos pegar ela porque ela já entendeu muito do assunto. Eu imagino que ia ser algum caminho assim, né? Foi bem isso. E aí, quando eu fui para a área de atendimento, né, dentro do próprio IDEC, eu comecei a dar entrevista, eu comecei a falar sobre defesa do consumidor e comecei a participar desses debates, dessa discussão. E aí, justamente, que eu acabei virando um pouco, né, de sair de lá da parte mais por trás das câmeras como assessora e comecei a me colocar como pessoa da área de atendimento, né? Legal. E aí, a partir daí, as coisas foram Legal. Se Nossa, jogar bacana, no YouTube, né? então, tem Não, umas agora é famosa, entrevistas. Tem ali. algumas, Tem tem Vai algumas. achar algumas. algumas ali. E aí, Ale? Olha, eu tô aqui, eu fui, né, me conectando aqui para trazer uma coisa, então uma curiosidade, né? Eu nunca pensei em entrar na área de atendimento, né? Eu gostava muito de esporte e eu queria ser jogadora de vôlei. Sei que meu tamanho não ajuda, né? Mas Passei por isso. eu gostava muito e eu já estava treinando, a professora super acreditando em mim. E aí meus pais, ali na adolescência, me bloquearam. Falou, não, isso não dá dinheiro. Era uma época que ninguém valorizava muito. Eu falei, isso não dá dinheiro, vai procurar, você vai ter que ser alguma coisa, mas não é jogadora de vôlei. E aí foi quando eu comecei a estudar, fazer técnico em secretariado. E fui trabalhar no McDonald's, de atendimento. E aí foi uma super escola, né? Eu falo que todos os adolescentes têm que trabalhar em alguma coisa nesse sentido para ser escola de aprender hierarquia, aprender, né? Porque o adolescente tem muito aquele negócio de querer falar, querer passar por cima, achar que é o dono da razão. E foi muito bom essa escola. E aí, fazendo técnico de secretariado, eu entrei e comecei a fazer estágio em secretariado. E aí eu tive certeza que eu não queria ser secretária. Não queria ser secretária. Essa foi a primeira certeza nesse mundo aqui. Já primeiro, não é isso que eu quero, né? Eu gostei muito da parte de atendimento, mas não gostei de ser secretária. Mas aí, eu acabei o técnico e tudo mais. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em administração com análise de sistemas, porque eu falei, vou conectar um pouco tecnologia, né, a isso. Só que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na faculdade foi achar um estágio também, porque, né, eu queria pagar minhas contas, não queria depender dos meus pais. E aí eu entrei numa empresa que é uma assistência médica do Banco do Brasil, e eu já entrei na parte de atendimento também.
Então, ali eu já entrei na parte fazendo atendimento de hospitais, de clínicas, né? E ali nós éramos todos estagiários e eu já comecei a liderar algumas coisas ali, já comecei a pegar algumas coisas para fazer. E ali eu já fui me apaixonando por atendimento. Então, eu falo que não foi uma área que eu escolhi, fui escolhida. Mas foi escolhida mas escolhi permanecer, porque foi onde me apaixonei e eu quis e é seguir carreira. interessante você fala, e assim, secretária Dilce Marli, que trabalhava lá comigo, vocês são incríveis, quem trabalha na profissão. E é interessante, você vai para esse mundo, tu entra esse negócio no sangue, né? Assim, depois é difícil, você começa a entrar nesse mundo, você vem... Mas nessa mesma linha dessa pergunta que vocês entraram, e por que seguir? O que vocês viram e falaram assim, cara, aqui tem uma carreira, aqui tem um mundo, porque tinha no passado muita gente, a gente sabe que esse mercado se transformou, né? Antigamente era o centro de custo, não tem o que fazer, vai para atendimento. E hoje em dia todo mundo quer entrar nesse mundo. Hoje em dia os profissionais são valorizados e realmente existem competência, necessidade, formações. Mas antigamente o pessoal entrava, quero ser atendente, lá dentro eu escolho minha carreira, eu quero seguir na liderança ou eu quero depois virar advogado da empresa, eu quero virar um médico do trabalho, eu quero virar isso. E hoje em dia mudou completamente. Mas nessa época, vocês foram para atendimento, imaginou, eu tô aqui no atendimento, mas eu quero ir para uma outra carreira, ou não? Quando vocês entraram no atendimento, falou, não, acho que isso aqui eu consigo evoluir. Nesse período, chegaram a pensar nisso ou não? As coisas foram acontecendo normal, vocês, acho que isso aqui tem futuro. Como é que foi isso para vocês? Não, tem muita gente que tá na etapa do início, mais uma vez, do início ou no início da carreira, atendente supervisor, ou tem gente que, cara, vai lá pro CX que você tem muito, o cara fala assim, pô, vou ficar nisso ou não vou ficar nisso? Vamos aprender com a experiência delas duas. O que aconteceu lá? Bom, a minha porta de entrada foi, né, o IDEC e foi a paixão pelo tema, né? Eu acho essa coisa da defesa do consumidor e de olhar para o lado hipossuficiente, para ajudar, para de fato... só que, de novo, né, eu tava do outro lado do balcão ali, eu tava... E aí eu vi, quando lá no IDEC, né, eu fiquei durante 7 anos e vi que o ciclo por ali estava acabando, que talvez eu pudesse contribuir também do outro lado, né? Que eu pudesse mostrar, olha, não precisa ser 880, porque ainda ali é aquilo, né? Era uma área de custo, né? Atendimento era custo, era operação, era redução, tudo ali no limite, né? Então, como que a gente traz um pouco essa coisa da experiência? E naquela época era ainda o respeito ao básico, né? Vamos respeitar o que o Código de Defesa do Consumidor nos diz, né? Então, hoje eu não me vejo em um outro lugar que não seja CX. Mas nesse assim. período você estava lá como gerente de atendimento e falou assim, cara, é isso que eu quero ajudar a transformar esse mercado. Deixa eu sair desse lado de cá. Então você falou o seguinte, você viu ali uma oportunidade de ajudar a transformar esse mercado. Deixa eu pegar esse meu conhecimento e deixa eu continuar nessa carreira do lado de cá para poder ajudar. Exatamente. Foi justamente isso, assim, de ver... E obviamente, de ver que tinha espaço para isso, Perfeito. né? Que tinha um gap, que tinha, né? Que tinham buracos ali e que era possível, tanto é que se eu tinha passado durante 7 anos numa ONG, você sair de uma ONG para uma empresa, varejão ali, dia a dia, tipo... Resultado era um movimento não tão simples, completamente diferente. E eu fiquei por mais 7 anos na Etna, né? Então, justamente porque tinha esse espaço, eu acho que tinha essa... E aí, mesmo depois e mesmo hoje, né? Ainda tem gente implantando CX em muito lugar, né? Então, quando eu fui para Pets, eles tinham já uma área de atendimento, obviamente, mas foi um pouquinho antes de pandemia, foi 1 mês antes de pandemia, e com um crescimento de 400% no e-commerce de um dia para o outro, porque a gente também era serviço essencial. Então a gente também ficou aberto, né? Porque é pro pet, mas E então a gente também se viu ali obrigado a olhar para o e-commerce, o crescimento do e-commerce, de ser um ponto de destino, né? Como poucos que estavam abertos ali pro pet, pros pais de pet ali, para passeio e tal, e ensinar esse novo consumidor como comprar online. Né? A gente mudou, a gente passou de um período em que você já tem um usuário
típico do online ali comprando para um que nunca tinha comprado e que ele tinha ainda insegurança de passar o cartão de crédito dele e ele não sabia como acompanhar um tracking de pedido e ele não sabia absolutamente nada sobre aquele mundo, né? Então a gente, num momento de super crescimento, tem que dar um passo atrás de, ó, vem cá que eu vou te contar como que você compra no e-commerce, vem cá que eu vou te dar esse, né? Então, mesmo eu sendo uma área muito ativa e muito com muita mudança, você tem esses momentos, né, de voltar um pouquinho e de recuperar ali um pouco uma história, né? E a Liv viveu exato. isso também, né? Quando você começou a entrar nesse atendimento, você falou assim, vou ficar aqui temporário e vou sair ou não? Quando você entrou nesse negócio, cara, acho que isso aqui eu vou deixar um legado. Eu entrei e eu tinha já muito esse negócio de querer defender, né? Defender as pessoas, defender... Sabe aquele negócio de adolescente que quer defender todo mundo? Então, eu tinha muito ainda dentro de mim isso. E aí, quando eu entrei nessa área de atendimento, eu percebi que eu era a defesa, né, daquela clínica, daquele hospital ali dentro da empresa. Porque eu era que ia responder por ele e eu era o único canal que ele tinha para conversar, porque eu que estava falando com ele. Então, eu sentia aquelas pessoas falando naquele desespero de voz, sabe assim, olha, eu preciso disso, mas com quem eu falo, com quem eu resolvo? E eu falava, sou eu que tenho que resolver. Então, eu internalizei muito isso, né? E acho que isso foi entrando em mim, assim, tipo, de paixão mesmo, de querer ficar. E eu comecei a ver oportunidades, né? Oportunidade de melhorar processos do que eu já existia. Imagina isso daqui no ano 2000, né? Então, assim, já existia muita coisa que a gente já podia melhorar, né? Processos, forma de atender. E éramos estagiários. E aí a gente foi crescendo ali naquele contexto, foi ficando na empresa, foi sendo contratado. E aí foi abrindo as oportunidades, as portas. E aí até que caiu no meu colo, né? Vamos dizer assim, para cuidar ser a gerente ali da área de atendimento. E aí eu falei, cara, é agora, né? Eu implantei, né? Vou contar um pouquinho da idade, né? Mas assim, eu implantei lá atrás. Como você começou com 10 anos de idade? Eu comecei... Começou bem cedo, né? Bem cedo, né? Mas eu implantei o primeiro banco de dados de atendimento ao cliente em Axis, né? Eu desenvolvi, porque como eu fazia análise de sistemas, a minha chefe falou assim, olha, para assinar o seu estágio, você tem que desenvolver alguma coisa para cá. Não adianta ser outra coisa, porque precisava para alguém para assinar meu estágio. Falei, o que eu vou desenvolver? E tinha uma necessidade muito grande de se ter dados, né? Era tudo em folhas, em papéis, né? Computador era um por área. E aí eu falei, vou fazer um Axis, né? E fiz um banco de dados e aí padronizei todo o atendimento. Todo mundo tinha que atender daquele jeito que eu falava, daquele jeito que tinha que responder. E aí imprimi a resposta para mandar por fax. Mas assim, olha, muito antigo, né? Mas assim, foi uma forma que eu comecei a encontrar oportunidades e aquilo foi entrando em mim. E eu fui ficando e fui me aperfeiçoando, até que chegou um momento que eu falei assim, eu estava ainda na empresa, fiquei por 11 anos lá, então assim, foi muita oportunidade para eu começar a colocar muita coisa para funcionar. E aí, dali, eu migrei um pouquinho para a área de qualidade, mas ainda falando com a experiência do cliente, né? Porque aí eu saí um pouco do atendimento, mas eu fui para a qualidade, mas conectando as duas coisas. Então, ainda ficou bastante. Fui mãe, saí de licença. Quando eu voltei, eu falei, é isso que eu quero. Eu vou fazer uma pós, né? Fui fazer uma pós em administração, porque aí eu internalizaria um pouco mais isso. Parte de gestão. Mas aí eu fui para hospitalar, né? Eu fiz um pouco em gestão pública, hospitalar, porque eu estava num órgão de saúde. E aí, assim, conectou, né? Atendimento ao cliente, qualidade e saúde. Eu falei, é isso, né? Eu preciso cuidar disso. Olha que é engraçado, né? Eu tenho uma pergunta do Fernando, mas para quem está nos assistindo, a gente está gravando os episódios e a gente está querendo conhecer as pessoas e olha, duas coisas super importantes que as duas falaram. Então, o pessoal que está nos assistindo, eu continuei seguindo nessa área porque eu vi a oportunidade de ajudar. Eu estava ali realmente, o meu propósito era ajudar, porque hoje em dia a gente fala muito de engajamento, cara, você está para ajudar. Assim, eu fui atendente a passar saldo. Hoje em dia, você saldo, você tá maluco, vou ligar para pegar saldo. Então, hoje, quando ele tem uma relação, se ele vai numa loja ou se liga, é porque realmente precisa. Então, se eu tenho um DNA, se eu tô ali para ajudar, tudo que eu vou fazer na minha carreira é pensando em ajudar. E aqui são duas falas de exemplo que lá no início seguiu na carreira porque queria ajudar. Então, eu falo duas coisas importantes. Isso e segundo, mão na massa. Porque na hora que você vai digitar Axis... Enfim, pessoal, procura no Google aí,
Já tem gente aberta Já na tem gente outra lá aba dentro, lá na fazendo aba isso já. que é Axis. A outra aba já tá aberta. A já gente tá brincou aberta. aqui num dos episódios, quem tá assistindo aí, vão assistir os episódios anteriores, não vou falar não, se não assistir os anteriores você vai buscar. Mas que era o tema do... É que falavam que o pessoal tirou o telefone do gancho, aí Pegou, a gente não, peguei, falou. o cara tirou o telefone, por que você tira o telefone do gancho? Não, porque é muita ligação, não quero atender, o pessoal assim, telefone do gancho, o pessoal Que deve estar assim, gancho, que é né? isso? A gente falou, é que nem colocar no modo avião. É modo avião. É, No modo exatamente. avião, tá? Fala modo pra lá, avião. então. Mas É, que bacana, essas duas sacadas importantes, de novo, com insight de... eu segui minha carreira porque eu vi uma oportunidade de ajudar cliente e também fazer a mão na massa. E todos que a gente, assim, todo mundo que tá passando pela mesa com a gente tem esse ponto comum, né? Todo mundo fala assim, independente da área que veio, não, o momento que eu falei, eu preciso ajudar, eu quero ajudar a galera. Essa inspiração, ela tá muito dentro do profissional, né? Isso é muito legal quando segue essa linha. Eu acho isso. E quando você fala com gente de fora, meu marido, por exemplo, às vezes fala assim, você é muito louca, né? De querer trabalhar com Verdade. problema, com gente reclamando, né? Tipo, com uma crise em rede Não social. acredita, né? Que a gente Exato. gosta. E eu acho que tem muito isso. Ouvindo a Lê falar, eu de verdade fiz assim. Eu sempre me vi, né? Muito com essa coisa de. Eu brinco que não sou uma advogada, né? Sou uma jornalista frustrada por não ser advogada, né? Justamente Por não ser por advogada. não ser advogada, porque essa coisa, né, de defender e de... Eu acho que isso, né, é uma questão... E um outro ponto, quando você fala, né, da mão Quer na também? massa... Não, obrigada. A gente é muito generalista no final das contas, né? Tipo, eu acho que a galera de atendimento, assim... quantas vezes, tipo, eu já, né, ouvi no meio disso... O que você tem a ver com isso? Por que você tá perguntando isso? Tipo, você, sei lá, você tá lá no financeiro perguntando qual que é o processo de estorno de reembolso, não sei o que, sei lá, e o cara vira e fala assim, mas... O que você tá... Tipo, larga a mão de se intrometer na hora dos outros, né? E o atendimento é isso, porque a gente tem que entrar em todos os processos e entender o porquê que um reembolso demora 25 dias para acontecer. Tipo, a gente precisa entender. Então, quando fala mão na massa, eu vejo, eu sempre falo muito isso, né? O pessoal do meu time e tal. A gente sabe um pouco de tudo e a gente não sabe nada de nada, na verdade, em detalhe. Porque você consegue conhecer e transitar pelos processos de uma forma... Você tem que conhecer desde a frente de caixa, como que o produto está exposto lá, até o processo de Perfeito. reembolso e tal. E geralmente, quando a gente é o chato, né? Geralmente, quando as pessoas estão discutindo o projeto, eles estão ali na parte de que deu tudo certo, né? Isso mesmo. E aí a gente tá na mesa e fala, mas e se não tiver esse produto? Ah, não, ninguém pensou nisso, né? Tipo, e se Você não consegue passar o ter a visão do cartão? todo, aí, ó. Não, aí começa, pensa positivo, né? Ninguém vai ter esse problema, pensa É, positivo. Isso ninguém nunca vai ter esse problema. acontecer. Tem uma frase até que um ex-patrão meu, né, atual amigo, que ele falava muito que quando a gente trabalhava em publicidade, mas se aplica pra CX também, que você tem que ser um profundo profissional raso sobre tudo naquele momento. Então, assim, Somos nós. cara, você tem que saber sobre tudo, de certa forma, rasamente, mas de forma Mas tem que estar sempre todo se também. atualizando, né? É. Porque, assim, aí o cara ainda fica assim, Exatamente. mas tu tá falando da minha área, aí o cara, mas tu não sabe nada. E quando você fala 2, 3 coisas, mas você sabe do meu negócio também? De novo, você não é especialista. Mas aí, você também sabe do meu negócio? Não, você também tem que saber do todo, né? A gente é um pouco mensageiro do apocalipse, né? É Tipo, a mesmo. gente vem sempre com a notícia ruim, com o lado, tipo, não é bem assim, na prática não é Deu não errado. é assim, deu errado. Porque todo mundo pensa no caminho de ida. Agora, no caminho de volta, né? O estorno, a reversa, tipo, toda... Aí que os Mas tem acontecem. uma palavrinha que é bacana de quem tá, foi isso que você tá falando, você traz essa mensagem, mas você tem a palavrinha chamada mais. Mas, se fizer isso, mais se eu conseguir organizar aqui, mais... Então, acho que isso é um negócio legal também, né? Que você consegue levar problemas, você também consegue... Como você tem a voz do cliente, voz do que está acontecendo, você consegue levar a solução. E aí, dentro dessa linha, que vocês falassem um pouquinho do tema de atitude para fazer isso acontecer. Porque, mais uma vez, é legal o processo, o case e tudo, mas... E aí, você precisa ter atitude para fazer isso acontecer. E aí, como é que vocês faziam isso? Como é que vocês fizeram? Conta aí cases legais de vocês, na situação de vocês, que a Alessandra e a Karina tiveram que ter a atitude, a postura, o profissional para fazer isso acontecer.
Olha, eu apanhei bastante, né? Até conseguir aprender, né? Chegar nessa parte. E como eu comecei muito nova também, então a hora que você chega, né? Numa mesa, numa hora que você tem que chegar ali para brigar, você tem que saber a postura como você chega e mostra e prova aquilo, né? Então, assim, eu lembro isso aí muito nítido, né? A última, por exemplo, que eu tive, não agora na recente, vou falar da anterior, na empresa anterior, para implantar um processo de trocas e devoluções. Foi um processo árduo, porque eu tive que mexer com o financeiro, eu tive que mexer com a área de operações, de delivery, eu tive que mexer com a parte de atendimento e tive que mexer com toda a operação de loja e com logística, com transportador. Então, tinha muita gente. Então, aquela pergunta, o que você está se intrometendo no que eu faço? E por que você quer mudar os prazos? Era muito frequente. Então, não tinha como negar o que estava acontecendo, a quantidade de reclamações, a quantidade de dinheiro que estava sendo perdido pela empresa. Então, você começa a levar, e aí um case, né? Eu comecei a levar dados, né? Eu comecei a coletar dados de reclamações, exposição da empresa em mídias, né, sociais, em Procon, em outros locais. Eu comecei a levar o quanto de dinheiro estava sendo perdido, né, quando uma troca ela não era feita, ou ela não era processada em tempo, ou uma devolução se perdia em algum lugar na transportadora. Então, um case, eu acho que foi muito bom nesse contexto, foi juntar todas essas informações, entrar numa mesa para chamar as pessoas decisórias para aquilo, para a gente poder conversar sobre. Mas antes, teve que ter uma costura por trás, né? Então, assim, não adiantava eu sentar numa mesa já com as pessoas que iam decidir, né, de falar pode ir fazer, sem antes eu ter convencido as pessoas das áreas, né, os gerentes, os coordenadores, para que aquilo ia ser melhor, que o sistema que viesse ia ser muito mais fácil de utilizar. Então, isso daí foi muito bom. Então, um case aqui, uma dificuldade que eu aprendi lá atrás, antes, né, dando cabeçada, foi juntar argumentos, juntar números, juntar fatos e fazer costuras antes de você chegar na decisão. E muito legal um ponto que a gente pega disso que você tá falando, que assim, você falou, eu tenho que sentar com várias áreas pra entender e tá todo mundo, por que você tá se metendo nisso que eu tô fazendo? Na real, o objetivo da marca como um todo, obviamente ela tem os objetivos de lucro, crescimento e tudo mais, mas deveria ser atender o cliente da melhor forma possível. Só que por algum motivo, o objetivo das áreas não é essa área. O objetivo do financeiro não é o melhor atendimento, é alguma coisa financeira. O objetivo da logística é outro também. Então, esse conflito acontece porque não existe um objetivo comum de atendimento muitas vezes, né? E porque, assim, a gente vê muitas áreas, né, e a empresa, né, trabalhando em silos, né? Então, assim, cada área trabalha para entregar aquilo que ela tem, né? Não, eu sou do financeiro, eu tenho que entregar meu prazo, eu tenho que entregar minha conciliação, eu tenho que entregar aqui minha parte. Eu sou da logística, eu tenho que entregar no dia, se não entregou, eu preciso fazer minha parte. Então, você vê muitos silos. E a hora que a gente começa a conectar e mostrar e abrir para as áreas, para a empresa como um todo, o que está acontecendo, quem é que está sofrendo, e colocar muito o cliente realmente no meio, né, e na mesa, né, e falar assim, ó, vamos lá, deixa eu aqui trazer a quantidade. E a gente é muito assim de defender, seja 1 ou 100 mil clientes, a gente defende ele da mesma forma, né? E muitas vezes na empresa vem assim, mas aconteceram com quantos? Nossa, eu ia falar isso, Ale! Acontece direto. Com quantos? Não, mas é 2% só, mas é 2% de quantos, gente? Seja um cliente ou sejam 100, são clientes sendo impactados. A gente precisa rever esse processo, porque alguma coisa está acontecendo. Então, na hora que a gente começa a trazer, né, as pessoas, as áreas, para pensar junto, para entender esse contexto, a gente começa a ter ganhos. Perfeito. Não é fácil, né? Depois eu conto um pouquinho agora, depois do case que eu tenho atual, mas assim, não é fácil. É uma coisa que você tem que ir evangelizando as pessoas. Eu ouvindo a Ale falar aqui, é impressionante, né? Como as coisas são similares. Assim, quantas vezes eu ouvi em mesa de reunião, assim, de diretor, muito quanto? Quantos? Quantos são os clientes que estão passando por isso? Quantas são... E muito esse aprendizado... Porque, assim, a gente, como área de atendimento, a gente sabe o que está acontecendo.
nada do que a gente fala em geral é irresponsável, nós estamos trazendo um problema que de fato não está acontecendo. Mas se você não tiver o dado para convencer, muito provavelmente o engenheiro lá do financeiro ou o administrador lá do comercial e tal, a gente não tem voz, a gente fica sem voz, a gente fica ali falando no vazio, né? Porque é isso, muito quantos, mas quantos são os clientes? E eu acho que o grande desafio da área de atendimento é você conseguir contabilizar algo que é tão subjetivo. Uma crise nas redes sociais, como você mede o quanto que uma crise de atraso de entrega nas redes sociais impactou a imagem, o negócio da empresa? Então, a gente fica diariamente tentando trazer o subjetivo da percepção do cliente, algo absolutamente ali abstrato, pro concreto ali, monetizar, quanto que isso custa, quanto que isso gera de recontato, quanto que isso gera de atendimento. Então, assim como a Lê traz, eu acho que a grande virada é ir para a mesa com dados, né? Ir para a mesa de discussão. Os dados vão só comprovar aquilo que você já sabia. Perfeito. Sem dados. Perfeito. Pelos números de reclamação que você está ouvindo, pelo que seu time está falando. Tá acontecendo muito caso disso. Tá acontecendo. É fato, né? Não tem discussão. Mas você vai ter que levantar para, de fato, mostrar Sem o dúvida. quanto que está acontecendo e como que isso está impactando. Sem dúvida. Fora que o pensamento deveria ser o contrário, né? Enquanto tá acontecendo com 5 pessoas, eu vou resolver antes de chegar em 500, né? Porque quando chegar em 500 é uma crise. Então, por que eu não resolvo antes, quando tá sendo com quase ninguém? É melhor, e acho que né? esse é um recado, pessoal, de novo, para quem tá assistindo, importante. Não tem jeito. Eu tenho que ter informações. Não tem melhor argumento que fatos e dados. Mas tem que tomar cuidado também, que senão fala o seguinte: não é que você não tenha dados ou não conseguiu juntar os dados, não tá tão tangível, que não tem um problema que você não tem que resolver. Então, é separar, porque é muito fácil e tem que ser. Toma aqui, ó, tá impactando isso, eu vou resolver. É uma pessoa só, tá bom. É uma influência que tem, se ele responder, acaba com a tua vida. Então, hoje está muito maior do que simplesmente ser uma pessoa, mas é uma de que jeito, o que isso pode trazer de impacto. E se também não tiver, eu tenho que avisar, eu tenho que mostrar. E aí, para quem está ouvindo, você tem que saber cuidar dados, tem que saber impacto, tem que saber como levar. Mas para você saber de tudo isso, tem um ponto importante que aí vem para uma pergunta que a gente tem feito aqui para os outros convidados também. Eu preciso estar o tempo todo evoluindo, eu preciso estar o tempo todo estudando. A gente deu exemplo nos outros episódios que concurso público, você vê pessoas estudando na praça, você vê estudando no ônibus, você vê estudando em casa, você vê separando horas à noite de manhã para estudar, fazer concurso. A vida profissional, o cara já está trabalhando. Quem vocês conhecem que para poder estudar para eu melhorar o meu trabalho? A gente deu um exemplo nesse episódio anterior que a gente também... o Fernando deu um exemplo. Foi o próprio Fernando que falou, eu demoro 2 horas vindo do trabalho para casa do trabalho, 4 horas. Várias pessoas reclamam, nossa, 4 horas tá me matando. Não, 4 horas que eu tô estudando, eu consigo melhorar meu trabalho, eu consigo evoluir. Então, existe ainda muitas pessoas que fazem, já tô trabalhando, eu vou lá, estudo, vejo bem. E um exemplo, claro, quando eu quero fazer concurso, eu estudo o tempo todo. Qual é a visão de vocês, a importância de, independente da posição que você esteja, estar estudando, estar evoluindo, porque o nosso mercado ficou bacana, tem MBA em CX, certificação, então, quantidade de conteúdo público. Nossa. Não, eu não sou uma pessoa que gosta muito da literatura, eu gosto da prática. Ok, quantidade de... Estamos aqui trazendo prática para vocês de profissionais. Não tem desculpa. Mas a gente sabe que isso ainda não é a realidade de muita gente. E para quem está assistindo, já que eu tenho 2 referências aqui, qual é a visão de vocês, a importância de, independente do lugar, vocês continuarem estudando, evoluindo? Eu acho que não tem outro caminho, né? Eu acho que não é nenhuma escolha. Eu acho que talvez, assim, não é nem que eu escolhi estudar. Mas, assim, de repente você tá ali... Eu tava na Pets, se eu não me engano. A gente vai abrir um canal no TikTok. Que raios é isso, gente? Eu não fazia ideia do que era isso, onde a gente ia, pra onde, o que a gente ia fazer e o que aquilo ia, né? O que ia acontecer a partir dali. Então, eu acho que a área de CX, ela é muito dinâmica e ela vai te forçando e te empurrando a entender, né, o que está acontecendo e olhando muito para as outras áreas, né? A Lê estava me contando aqui antes da gente começar a gravar
implantar, que quando ela foi implantar, ela falou assim, deixa eu fazer benchmark e entender o que as empresas estão fazendo, de outros setores, né? Tipo, o que eles estão praticando em relação a isso. Então, a gente tem esse processo contínuo, né? Nunca acaba, né? Não é aquilo que você... é uma área jurídica que por onde você já avaliou todos os contratos, putz, acabou agora. Não, daqui a pouco vem uma outra coisa, né? E aparece um influencer que tá falando uma outra coisa de algo. Então, é tudo muito dinâmico. Então, eu acho que além do estudo formal, né? Eu aprendo todos os dias. Assim, eu às vezes os representantes lá no Mercado Livre falam algumas coisas, eu falo, gente, do que ele tá falando, né? E essa coisa de gerações diferentes. A gente tá o tempo todo, né? Com gerações muito diferentes da minha, né? Então, e também eu acho que você se encontrando, né, você entendendo que esse é o caminho que você quer pra você profissionalmente, aí você vai começar a olhar o que tem de pós-graduação, o que tem de MBA, o que tem, né, de curso profissionalizante na sua área, de fato, para te complementar. E o que eu vejo muito hoje, né, só fazendo um link com essa coisa de ser generalista, um chefe meu comentou comigo e falou assim, chega de estudar CX. Você já sabe CX. Você já sabe, tipo, você já tá... Vai fazer arquitetura de dados, vai olhar pra parte, tipo, daquilo... Eu sou jornalista, né? Então, eu mal sei 2 mais 2. Então, a sua formação também é o quê? Análise de sistemas. Não, porque a gente tava aqui numa outra gravação, tinha engenheiro, estatística, aí agora... jornalista. Então, o que você não tem facilidade, né? Tipo, o que você não conhece bem e o que não faz parte? Porque hoje, dados é o que a gente estava falando. Se a gente não conseguir analisar e trazer... Então, a gente chega num momento que a sua área de atuação, ela acaba sendo meio um conhecimento default ali, né? Tipo, vai... E onde você não tá bem? Onde você tem gaps, né? Do ponto de vista. Então, vai ser difícil, mas vai para esse caminho, né? Olha, eu sempre tive aquele negócio que eu não queria ser a velhinha sem conhecimento, aquela que não sabe mexer em nada. Então, eu já dentro de mim tenho a necessidade de estar sempre me atualizando. Mas, assim, eu sempre escutei, né? E é muito verdade, de que conhecimento nunca ninguém tira de você. Então, eu sempre fui aquela pessoa que absorvi muita informação, seja no local de trabalho com uma pessoa que não tem nada a ver com a minha área, mas eu queria escutar, queria saber da experiência. Então, como eu vim do mundo da saúde, eu escutava muitos médicos sem analisar ali uma cirurgia, uma cesariana de ponta a ponta. Então, assim, não era minha área, né, medicina, mas eu conheço muita coisa. Então, aquilo foi me interessando, então eu sempre quis estar, né, estudando. A gente é xereta mesmo. Xereta, eu acho que as pessoas têm razão. Acho que mas isso é importante, né? Até porque quando você vai conversar com a área do financeiro, né? Você tem que saber os termos que eles usam. Então, você não pode ficar pra trás. Então, toda hora você vai lá e pesquisa. O que é aquilo que ele falou? Você vai lá e pesquisa. Tá. Então, aí o chargeback... já tô sabendo. Você tem que fazer isso aí. Senão você toma o somebody love, né? A pessoa tá te enrolando e você tá... Quando você vê, cara, o que ele tá falando? Até seu colaborador te enrola, né? Então, verdade. não vão me enrolar. Então, eu sempre busquei muito e querer, né, aprender. E estimulo muito o meu time também. Falei, gente, tem muito conteúdo livre. Não precisa, às vezes, você gastar rios de dinheiro. Tá muito livre. Hoje, ultimamente tem muita coisa, né? Verdade. Diferente aí há 10 anos atrás, mas hoje tá muito fácil você buscar. E eu acabo de fazer, né? Eu tô acabando agora uma MBA em CX, assim, que trouxe muito conhecimento. Então, assim, eu tinha 20 anos de relacionamento com cliente, atendimento, vim dessa carreira. Aí você fala assim, nossa, mas você precisava fazer um curso? Nossa, mas assim, me agregou tanto, né? Eu consegui extrair bastante coisa, me especializar em algumas outras que talvez eu sabia muito mais superficial. Então, é importante, né? A gente traz aqui pro mundo, consegui implantar muita coisa daquilo que eu aprendi. E, consumo muita coisa de internet. E aí a gente consegue, né, diferenciar o que é talvez mais ou menos, o que é tão bom, o que esse não serve para você, e você vai selecionando e tentando também trazer o que é de bom desse contexto todo. O que faz sentido, né? O que eu vou conseguir que faz sentido, porque realmente você falou. Não tem desculpa, gente. Conteúdo tem. Você vai filtrar o que é importante, porque você aprende com coisas simples. De repente você está olhando coisa super complexa, você vai conhecer... Você tem que estar apto e preparado para buscar conhecimento. E não é só na vida profissional, não. Porque quando você tem conhecimento, até você está num grupo de churrasco de amigos, está no bate-papo, você consegue falar de alguns outros assuntos, talvez não com nível de profundidade, mas isso evolui na tua vida como um todo. Por isso que eu falo assim, independente da sua profissão, é importante você continuar estudando, evoluindo na sua profissão, como é que você consegue ser um profissional melhor
e não só estudar muito se for para um concurso. Acho que isso acontece muito, né? Dentro desse mundo tem um tema também importante, que aí a gente quer a opinião de vocês, tem um tema muito ligado a gente fala muito de cliente, gestão de cliente, mas tem o lado de interno, colaboradores. Então hoje, imagino com lojas tinham uma quantidade maior, falando com a Alessandra tem uma quantidade mais de 20 mil por aí, então tem um desafio muito grande para dentro. Mas antes dessa pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai passar rápido aqui um vídeo de um dos nossos patrocinadores, da Bidu, só para quem está nos assistindo entender o contexto do que é, e na volta eu vou fazer uma pergunta para ela sobre o contexto, ok? Até já, pessoal, rapidinho. Então, pessoal, passamos esse vídeo rapidinho aqui da Bidu. Então, vocês viram que a gente está internacional, né? Entrevista pessoas internacionais, um parceiro que é o maior da América Latina e tudo. Mas o que eu queria perguntar para vocês da experiência de vocês, porque a gente falou aqui, esse nosso parceiro ele tem 3 pontos muito importantes, que a gente falou muito de cliente, mas tem um tema nosso do cliente interno. Como é que eu trato? Então, tem um tema que é muito forte de comunicação, tem um tema muito forte de... As pessoas hoje querem tudo rápido. Como é que eu tenho base de conhecimento, como é que eu consulto coisas... A pessoa quer autonomia, não tem que ficar perguntando o tempo todo. Tem um tema de métricas, a gente falou bastante de métricas aqui, que agora você deixa de ter métrica e você começa a ter métrica de comportamento. E quem leu a notícia, quem não leu a notícia, por que você não está lendo, o que está acontecendo, felicidade, por que você está feliz, não está? E no final tem um tema de recompensa, de reconhecimento, de gamification, para você ter tudo isso. Então, esse mundo do cliente interno... Eu começo a comunicar melhor, eu começo a ter... aqui tem dois caminhos, né? Tem que ser o caminho, como é que eu comunico, como é que eu dou mais autonomia para eles, seja de consulta, treinamento, como é que eu recompenso, mas também os profissionais têm que estar preparados para isso. E o que eu queria ouvir de vocês, de experiência de vocês, imaginando esses pilares que a tecnologia consegue permitir, qual o grande desafio para o profissional que vai agora... Ele consegue se comunicar melhor, então dá exemplo de lojas, vocês tiveram não só profissionais, mas lojas. Agora você consegue se comunicar com quem está na ponta. Tem um amigo que está numa empresa, gigante, ele falou, cara, tava com um desafio de RH, eu tenho 70 mil funcionários, mas eu só falo com 12 mil. Porque hoje da ponta, o cara não se sente próximo, não tem uma comunicação. E hoje existem formas de resolver esse problema. Mas você tem que estar preparado. Para essa comunicação, ela vai, essa comunicação volta. Na hora que você coloca... ele não precisa mais fazer uma reunião, ele rapidamente consulta o teu processo, a sua informação, eu tenho que estar preparado para dar a informação correta. Eu tenho que estar preparado para recompensar ele. Como é que vocês veem esse tipo de coisa, dessa gestão do cliente interno, na experiência de vocês, para quem está assistindo? Quais são características, perfis dos líderes e dos liderados que precisam ter para esse novo mundo com esse tipo de tecnologia? Porque as pessoas têm medo de vez em quando de tecnologia, vai atrapalhar. Você tem que evoluir. Acabamos de falar de evolução antes disso, né? Eu acho que uma grande comparação aí que a gente tem é a rede social, né? É a rede social para o cliente externo. Você tem que ter uma rede social para o interno. Só que a partir do momento que você abre o canal de ida, você abre o canal de volta. Então, você tem que estar preparado, porque tem muita gente, eu acompanhei isso também aí no meu histórico profissional, que abriu perfis na página das redes sociais e depois fechou, porque a pessoa não estava preparada, isso com o cliente final, né? A pessoa não estava preparada ali para receber reclamação. Então, o cliente interno, ele funciona muito desse jeito, você vai abrir, só que você quer saber, ele vai te dizer se aquele conteúdo que você está compartilhando com ele tá bom ou não tá, se ele entendeu ou se ele não entendeu, né? Hoje, na minha estrutura, na área de Customer Experience dentro do Meli, o meu cliente interno é o representante.
é o que a gente chama representante, que é o colaborador de atendimento, né? O operador de atendimento. E aí, em contrapartida, eu acabo oferecendo uma experiência melhor para o usuário final, seja o vendedor ou o comprador lá do Mercado Livre. Mas o meu cliente, o meu foco, o meu conteúdo, a minha produção é voltado para o operador de atendimento. Ele é meu cliente principal e aí, como consequência, ele gera um atendimento melhor para o usuário final. Então, justamente, o nosso canal de atendimento ainda, né, de uns tempos para trás, era muito ida. Ó, você faz isso, você fala aquilo, você diz isso, Agora deixa de ser assim, né? Até a parte a gente estava comentando aqui, né? Quem sabe fazer o melhor atendimento? O atendente. Perfeito. Não sou eu. Perfeito. Então, como a gente faz uma cocriação de conteúdo e um compartilhamento de conteúdo, que o próprio atendente ali, que tem os indicadores melhores, ensina o atendente que está chegando, né? Que está entrando agora na operação, a fazer o atendimento. Aqueles alt tab, aquelas coisinhas que só eles sabem, só aqueles, né? Aqueles caminhos mais rápidos que só eles sabem, que a gente não vai saber, a gente não tá naquele dia a dia, né? Então, como que a gente faz uma grande comunidade de conteúdo em que o próprio atendente é o gerador desse conteúdo e a gente fica ali quase que gerenciando e acompanhando só, tipo, organizando um pouco que essa coisa aconteça de uma forma ordenada. E esse que você falou é importante, é cocriação, né? Você usou, enfim, tá falando de Bidu, mas a Karina utilizou, na Pets também usou. Sim. Dentro do call center é um ambiente fechado, mas você usava também para as lojas? Sim. O pessoal participa bastante, porque quando a gente fala de estar preparado de cocriação, todo mundo fala de engajamento. Eu já tive experiência, eu vou repetir uma experiência que eu falei aqui em um dos episódios, que eu tinha um desafio de engajamento. Eu já tive atendimento que a pessoa tentando resolver, mas se preocupa, vou abrir um chamado que a operadora vai resolver para você. Mas como assim? É a mesma empresa? Ela não se sentia engajada. Então você fazendo isso, você trazendo ele pro jogo e fazendo isso, você traz um mega engajamento também pra fazer isso. E a galera quer, da tua experiência, quando você implantou, a pessoa participa. E com o terceiro também, né? A gente tem área de atendimento terceirizada. Então, como você faz com aquele atendente que tá lá numa operação terceirizada, numa outra estrutura, numa outra cara de empresa, num outro ambiente, se sentir como parte da estrutura do Mercado Livre, né? Como que você conecta? Através dessas ferramentas. Hoje a gente tem essas ferramentas, né? Então, a gente, por exemplo, a gente divulga um comunicado, ele avalia esse comunicado. Se ele entendeu ou se ele não entendeu. Tipo, igual FAQ que a gente tem, né? Favorabilidade, tipo, foi útil ou não foi útil? Ele avalia, foi útil ou não foi útil. Só que se não foi útil, a gente do lado de cá, a gente vai ter que entender o porquê que não foi útil e o que a gente pode fazer pra melhorar, né? Porque eu, na época do meu jornalismo, era aquela coisa, né? O emissor e o receptor. Então, você emite, né? Aquela régua retilínea, assim, de um fala, o outro escuta. Boa. Agora, não é mais assim, né? Então, como que a gente consegue fazer com que todas essas pessoas colaborem para essa construção conjunta, né? E também entender da parte, e aí é uma coisa que a gente fala muito dentro do endomarketing, né? Que as pessoas, elas absorvem mensagens diferentes de formas diferentes. Então, você vai ter o cara que você vai mandar um texto, que ele vai achar ok. Tem o cara que você vai ter que desenhar um infográfico, né? Aquela linha. Quer que eu desenhe? Quero que você desenhe. É assim que eu entendo. Tem gente que prefere vídeo, tem gente que prefere áudio. Então, você tem que saber também adaptar a comunicação, né? E além dessa favorabilidade, né, dessa avaliação, a gente tem o Quick Test. Então, ó, você leu esse comunicado aqui, é super importante, é de uma ferramenta nova, é de algo novo. Deixa eu ver o quanto que você compreendeu desse conteúdo, né? Isso e aí, importante. através dessa métrica, eu vou ver o que funciona melhor. É o vídeo, é o áudio, é o infográfico, é o texto curto, é o texto longo, né? O que faz mais sentido? É o cheque se aquela comunicação chegou mesmo, né? E aí, Eri? Olha, é uma responsabilidade bem grande, né? A gente também tem muitos colaboradores, 26 mil colaboradores na companhia, então fazer a comunicação chegar para todos, né? De uma forma que seja consumida, primeiro de tudo, né? Porque existem inúmeras informações, inúmeras comunicações, e quando a gente está à distância querendo falar com uma loja, tem muita coisa que todas as áreas querem que a loja fique sabendo. Mas o que é mais importante ou o que precisa vir primeiro para aquele momento, para aquele dia, para que ela execute?
né? Então é um desafio enorme fazer isso acontecer, fazer realmente ter esse engajamento e buscar, né? Muito isso que ela falou do sentido de eles são participantes daquilo que está sendo dito, eles são participantes daquilo que está sendo falado. Eu até tinha comentado, né, de um projeto que a gente fez, de um dos cases, e ele tá na ativa agora, e tá fazendo muito sentido pra gente, o que a gente tá fazendo, que é colocar os embaixadores, a gente colocou um embaixador por área, para falar sobre cliente ali dentro, para falar e sentir a dor do que tá acontecendo. E ali, a gente hoje trabalhou muito mais na nossa matriz, né? Nos CDs, nas matrizes ali, na nossa matriz e nos nossos CDs, darks e tudo mais, pegando uma pessoa de cada área e trazendo ela para ela consumir informação. Consumir informação do quê? De cliente. Então, assim, olha, você sabe que aqui a gente atende tantos clientes, você sabe quem é o nosso cliente aqui dentro, você sabe o que eles têm dito, você sabe quais são os problemas que a gente tem atualmente. Então, a gente expôs para eles tudo que está acontecendo na empresa, conhecimento mesmo de venda, de informação, de tudo. E aí, o compromisso deles é levar isso para dentro das áreas, também expandir e falar isso mensalmente, né, com as áreas, porque o canal de comunicação existe, ainda existe aquele que tem, né, que vai na news, que tem ali a live, mas esse tete a tete ali, ó, uma pessoa da minha área tá falando comigo sobre as informações, olha que legal. E essa pessoa, ela não tem a obrigação só de ir, ela também tem de voltar. Então, ela também tem que coletar ali daquele time informações necessárias para poder trazer. Então, ela traz muito se a comunicação está funcionando, se não está, dores do que está acontecendo, e até a gente está entregando para eles a responsabilidade de o que você faz diferente. É a sua área que está impactando na dor que a gente está trazendo aqui. Então, está fazendo todo mundo repensar no que é, né, o que ele está sendo feito, o que é que está sendo executado lá na ponta. A ideia é isso, a gente chegar até a loja no próximo ano, né, a gente também ter embaixadores ali, mas já tem funcionado bem. Então, a comunicação, a gente está tentando chegar dessa outra forma. Tem muita coisa para fazer ainda? Tem, né? Tem muita claro. oportunidade. Sempre vai ter. Muita oportunidade. Mas esse ponto que vocês estão falando é importante pelo seguinte, o mercado ele vem se transformando, tecnologia. Só que aqui, quem realmente quer evoluir, tem que entender que você tem que ser o agente de transformação, não esperar que a transformação te empurre. Então, seja pro líder, cara, agora você vai comunicar melhor e você vai ter feedback. E seja para quem tá na ponta dizendo que o mundo é mau, cara, agora você tem uma chance de contribuir. Então você tem que também querer contribuir para isso acontecer, porque senão, cara, não, tá bom, não vou responder não, não tô aqui, porque isso é legal, e quando a Karina tá falando, me lembra o seguinte, gente, na prática, se você tem essa comunicação, se você, óbvio, né, antigamente o pessoal falava, não consigo fazer isso porque eu não tenho ferramenta, pronto, acabou, não tem mais, é o tema das bengalas, você tem 26 mil ideias, mentes, pensando em como é que melhorar a sua companhia, você tem milhões de pessoas, usa isso a seu favor. Então, se você conseguir usar isso a seu favor, olha quantas ideias, quantas coisas não podem surgir pro lado de cá. E profissionais estão vendo isso. Você tem que ajudar a transformar, seja quem tá embaixo lá. Não ficar esperando, vou esperar o que vai criar para mim. Não vou fazer isso aqui não, porque senão o pessoal vai responder e eu não vou conseguir. Você tem que... É quase que um círculo. Não, eu não vou fazer, porque eu não. É o contrário. Faça, recebe feedback, gera os dados, que vocês já falaram super bem aqui, e leva para transformar a companhia. Então tem que ter essa atitude, senão... Exato. Assim como tem que ter da parte da companhia também, incentivar o colaborador a estar cooperando com essas ideias, né? Porque senão também a pessoa não tem que ter senso de pertencimento para falar, beleza, eu quero melhorar essa empresa porque eu sou parte dela, né? E não, sei lá, tanto faz. Tô só passando. Agora tem um ponto legal. É uma pergunta que ele já fez aqui, vou deixar ele fazer. Porque assim, profissional de CX, mudou, veio pro CX, atitude, quero ajudar, tem que me formar, tem que ter essa comunicação, tem que saber ouvir. Mas eu tenho, que elas já falaram um pouquinho, mas que a gente pode explicar um pouquinho melhor, como é que eu mexo a companhia? Como é que eu mexo todo mundo no mundo CX? Como é que você vai ser o agente transformador para dentro da companhia? Exato. Como é que você trabalha dentro dessas áreas que vocês estão para engajar o teu time dentro disso? Para engajar todo mundo que tá junto contigo, engajar ao teu redor. Porque, beleza, estamos no CX. O CX, ele é uma área, mas ele também é uma disciplina. Todo mundo tem que saber.
não adianta, vocês sabem CX, mas o jurídico não tá nem aí, o marketing não tá nem aí, o cara da logística atropela a gente na rua e tá passando em cima, entendeu? Como é que a gente faz pra todo mundo saber CX? Olha, se tiver um caminho mais fácil, vocês me contam, porque eu tô querendo. Tá todo mundo esperando ali a regra de ouro aí, ó. Tá todo mundo quer a resposta. Pra mim, a única resposta é dados. Eu não consegui convencer ninguém de nenhuma área fora de CX de que aquela dor é importante ou aquela dor é impactante ou com essa questão que a gente falou de dados. Assim, se eu não mostrar o quanto que aquilo tá gerando de contact rate, o quanto de TMA que tá aumentando ou o quanto que tá, e de fato, o quanto que eu tô mexendo na régua no final do dia de remuneração variável, né, do meu terceiro ou do impacto que eu tô gerando financeiro pra companhia, ninguém vai parar pra ouvir, né? Tipo, fica um discurso vazio. Então, eu acho que é essa coisa do... Bom, ok, a gente já sabe o problema, a gente já identificou o problema que a gente tá ouvindo aqui todos os dias, o tempo todo. Como que a gente transforma a nossa percepção, quase que o nosso feeling, né? O nosso... em dados, em questões objetivas para mostrar, olha, de fato, isso tá impactando no final, sabe? Eu acho que é o único jeito... através de dados, é você sentar numa mesa e você mostrar ali o quanto que aquilo está impactando na régua financeira e o quanto que aquilo está gerando, porque, quando você fala de fidelização de cliente, o impacto negativo que está gerando, o impacto na marca, né, a imagem, é tudo muito subjetivo. O impacto na marca, uma crise, tipo... Agora, quando você põe ali, né, em dados, em números de fato, quanto que aquilo está gerando, seja de churn, seja do que for, você consegue trazer, eu acho que para esse mundo mais terreno. Legal. Né? E aí, qual que é o caminho do ouro? Qual que é o caminho do ouro? Acho que não tem um caminho, acho que tem alguns, né, que a gente soma, né, acho que tudo isso, e mais algumas coisas de como que a gente faz, e acho que funciona também, a gente estava até aqui comentando, trazer as pessoas para a ponta, né, então assim, acho que esse serviço da gente disseminar nas áreas o que é que está acontecendo, levando conhecimento, levando dados, levando informação, e fazendo eles virem para a ponta, sentir na pele. Vem para a loja, passa um dia aqui no lugar de quem está atendendo. Vem para a central de atendimento, passa um dia atendendo o cliente do outro lado e escutando o que está acontecendo, atendendo um caso de mídia social, né? O que você falaria ali? Pega um gerente de TI, manda ele entrar em todas as telas que o atendente tem que Isso. entrar para conseguir resolver. Dá um alt tab aqui, vê se você é tão rápido quanto o pessoal aqui, né? E tem solução. Ele deu um exemplo ótimo. A gente plantou uma solução de automação que existiam mais de 80 processos para um determinado atendimento, 80 etapas, processo não, etapas. O risco de erro, esse processo reduziu, não deu para acabar, mas reduziu para 30. Um monte dele, alguns foram revisados, outros automatizados. Então, você falou esse tema assim, olha aqui, eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí depois fala, não, e o cara esqueceu disso. 80 coisas para fazer, o risco de esquecer é absurdo. Exatamente. Então, não é um caminho, eu acho que é uma soma disso tudo, né? A gente vai trazendo informação, a gente vai trazendo eles pra ponta e fazendo sentir, né? Põe ali a pessoa, senta aqui comigo, vê o que você pode ajudar, né? Quando a gente leva dados lá de que demora um atendimento, sei lá, 7 minutos, por que demora? Por que o SLA para resolver um determinado assunto é de 5 dias? Vem aqui entender comigo. Será que você, na sua área, pode colaborar? Né? Voltamos ali ao tema financeiro, porque é o que impacta bastante a gente aqui, né? no varejo. Sim, acho que o pessoal tá falando, meu Deus, elas têm alguma coisa. Não temos nada contra o financeiro. Nada contra o financeiro. Mas é só um exemplo. Mas assim, como a gente diminuiu um SLA de 5 para 3, né? De repente, você, na sua área, pode entender. É uma coisinha, talvez, que você mude ali do outro lado, mas se você não sente na pele, não entende o porquê disso, você não vai se sentir parte para você fazer alteração. Nossa. E acho que, só falando nessa coisa de financeiro, eu acho que às vezes a comunicação, né? Eu, por ser da área de comunicação, sou uma defensora. Comunicação numa das empresas que eu passei, a gente, na hora de informar sobre o processo de reembolso, a gente deixou claro para o cliente o quanto que era o processo meu e o quanto que era o processo do banco.
Porque quando você fala o tempo total ali, por exemplo, de um processo de reembolso, putz, tudo isso, né? Vocês estão com meu dinheiro, vocês estão, né? Tipo, e aí eu falei, olha, da nossa empresa são tantos dias, mas o processo do banco, por exemplo, uma baixa de um boleto, alguma coisa, é de tantos dias. Do tipo, olha, deixa eu te também educar esse consumidor e esclarecer para esse consumidor, né? No final das contas, tudo é um pouco de comunicação. Foi transparente, né? assim. Ele pode até não gostar, mas é assim, legal, foi transparente comigo, eu entendi. Exato. Às vezes você tem uma política por conta da questão legal, por conta de questão jurídica, da agência reguladora do seu É porque tem setor. fraude, tem tudo isso. Né? E se você contar isso pra ele, fala, olha, o Banco Central me obriga a fazer esse processo, né? Agora com a LGPD, a gente fala muito das questões de dados. Então, conta pro seu cliente que, olha, a gente tem né, por conta disso, a gente tem esse processo. Pra também não parecer que é só, putz, queremos burocratizar e estamos aqui, né, só colocando empecilhos. É até legal assim. que o próprio cliente acaba virando um disseminador dessa informação, né? Exatamente. O próximo cliente que pensar em reclamar, talvez ele já tenha Ele já explique, respondido, né? Ele fale um pouco disso. Não, e vocês, a gente falando aqui agora, olha só, não tem ser. Primeira coisa que vocês falaram, né? Não, gente, se tiver uma regra de ouro, me fala. Mas vocês falaram um tripé aqui que, assim, não é regra de ouro, cada empresa é uma, mas tem um tema. Imagina você vai implantar o sexo, uma comunicação muito clara para falar o seguinte, não é para você fazer, deixa eu te explicar o porquê que eu tô fazendo, o que tá acontecendo isso. Levando dados e entregando também a experiência para ele do que você está falando, ele vivenciar, a possibilidade de você conseguir disseminar o sexo da companhia vai ser muito maior, porque imagina você pegar, deixa eu te explicar por que eu tô fazendo isso, deixa eu te explicar o que tem dados, agora vive essa experiência aqui. Imagina assim, eu não tenho tempo de ir, então vamos trazer, aqui a gente falou do físico, mas vamos levar pro, então olha esse vídeo. Não tem um vídeo? Pega uma ligação, escuta essa ligação, olha o que o cliente sofreu por um processo de prorata. E o cara fala, não acredito. E aí a pessoa tem o sensitivo, né, de falar assim, cara, se eu passasse por isso eu matava. Então acabou que não deram regra, mas tu viu que elas conseguiram trazer um tripé importante de... Cara, é isso, comunicação clara, deixa eu falar o porquê. Não, entendi. Mas, olha o impacto disso, dos dados. Entendi. Agora vive na pele. E acho que você fala de um ponto que é quando a gente fala do operador de atendimento, né? Isso também foi um processo que eu passei em alguns dos lugares. O atendente só lida com o problema. Em geral, na cabeça dele, aquela empresa é uma bagunça. Ele fala, meu Deus, o que é isso? Tipo, porque ele não tá vendo tudo que tá dando certo. 99% certo, mas como ele só trabalha com 1%, é só 1%. E a sensação... ninguém viu isso, né? E a sensação dele é que tá tudo errado, porque pra ele, o nosso 1% é 100%. É o dia a dia dele. Sensacional. Então, se você não contar pra ele, olha, o 99 tá acontecendo aqui, tá tudo bem, tá ótimo, nosso NPS, assim, um pedacinho só que tá indo pra você, porque virava e mexia em reunião de atendimento, mas por que vocês não olham pra isso, né? Tipo, nenhum cliente recebe o produto. Não, 99% dos clientes recebe no prazo, o que tá vindo pra você aqui é só a exceção. Porque só esse... Então, dele entender também no negócio. Não, então, perfeito, se a gente tá, né, você falou perfeitíssimo. com pessoas aqui que estão na área de atendimento, que estão começando nesse processo, tenta entender o porquê daquilo, né? E acho que é nossa missão de levar essa informação, né? Então, a gente implantou em algumas áreas da operação o painel do que tá dando certo, né? Olha do que tá dentro do, tipo... Porque a sensação deles é que, putz, a gente tá num lugar caótico, porque tá tudo errado. Falindo, tá tudo errado, tá falindo. aqui, né? Tá falindo, exatamente. É, Então... porque ninguém tá chegando nele pra elogiar, né? Falar, olha, recebi meu produto, não. uma maravilha. Não. A pessoa, quando ela liga, é porque deu Sensacional. besteira, realmente. Acho que a gente não faz tão bem assim, né? Concordo. Acho que a gente tem uma tendência, a gente que é de CX também, uma tendência de sempre levar a notícia ruim, né? Somos aquelas mensageira pessoas... do A mensageira Apocalipse. do apocalipse, isso. E a gente precisa fazer mais, né? Eu, no meu dia a dia, também fico me policiando para, putz, vamos falar também das coisas boas, vamos falar para as áreas, porque até as áreas, elas vão nos enxergar, né, de uma forma assim, poxa, também estão falando da coisa boa que tá chegando, né? É claro que o percentual que chega pra gente, às vezes, é bem pequeno, mas vamos fazer isso também, né, para poder falar.
E super concordo, né? Em uma das minhas casas eu fazia muito isso, né? De levar para a operação, era um mês, né? Dentro do mês a gente levava eles em um dia, rodava a operação toda naquela reunião lá e tal, e levava todos os resultados da empresa. E eles super amavam aquilo, porque eles passaram a entender que não, que o que estava com eles não estava falindo a empresa. Era porque eles só estavam com a parte, né, da exceção. Não, top demais. E eu acho que só e acho que uma coisa que vocês podem também contar pra gente como é que funciona, porque eu não faço ideia disso, qual que é a relação do CX com o PDV físico? Porque vocês duas têm experiência do PDV físico, né? No teu caso, você ainda tem a Pets, que ainda é um ponto de venda que recebe pessoas e recebe animais também. Porque dentro da pet shop pode entrar animais. Tipo, sei lá, o CX ele tá olhando pra experiência do cachorro dentro da loja, entendeu? Existe um CX que é Dog Experience, ou DX, não sei, já existiu isso. Porque eu fico pensando como que é essa preparação, né? E você tem a parte também do ponto de venda das farmácias, né? Porque na farmácia, né? tem uma coisa da compra, mas também tem uma experiência de pessoas que tá mal. Porque assim, a pessoa compra... Hoje em dia perfume que as outras, mas assim, tem uma experiência que são pessoas diferentes. Eu posso entrar na farmácia hoje pra comprar uma coisa, eu posso entrar na mesma farmácia porque eu tô super mal e tô quase morrendo. E aqui tem a experiência, enfim, a anterior da Karina, que falou da assim, questão pet eu tenho também. Da pessoa que compra, mas que tem do pet. Do centro veterinário também, que a pessoa tá lá com um bichinho internado. É PCX? E PCX, é a nova sigla, PetCX. Pet Experience, né? Olha só. Eu acho que... e aí o movimento é ao contrário, né? É a gente de CX entender o dia a dia de loja, né? Eu acho que aí a gente tá num lugar muito mais confortável do que a operação ali de frente de caixa e a operação da ponta, né? Então a gente também, tanto na Etna quanto na Pets, a gente fazia muito esse movimento do operador ir para a loja. E porque é muito fácil você dizer para ele, o procedimento é você dizer que você não vai devolver o dinheiro, só que o cliente está lá fisicamente na sua frente e você tem que dizer isso ao cliente, né? Então, o quanto que alguns procedimentos definidos no ar-condicionado da sala de reunião, na ponta, na prática, não funciona. Perfeito. Né? E a Lê trouxe um ponto também da questão de quantidade de comunicação que a gente faz para a loja. Né? E eu acho que um pouco também dentro de CX, eu acho que a gente tem essa missão, como a gente está falando de comunicação, de organizar isso. O que é de comunicado que o financeiro está enviando, que é nice to have, a hora que você der um tempinho aqui se lê, e o que é coisa de, olha, leia imediatamente porque hoje mudou tal coisa, hoje, a partir de hoje eu não aceito mais Pix, e a sua loja vai bombar porque a gente resolveu não aceitar mais o Pix, né? Porque tá todas as áreas comunicando e mandando coisa pra loja, cada um no seu, a gente fez esse movimento de ir pra loja e ver a quantidade de comunicados que a loja recebia. Porque a gente lá dentro do nosso ar-condicionado, a loja não lê nada, né? A loja não sabe nada do que a gente comunica. Tipo, eles nunca sabem de nada. Óbvio que não, eles estão recebendo 38 notificações num dia e o cliente de todas ponta, as né? áreas. Na frente o cliente não ali tem na frente alt-tab, dele. né? Tipo, vou tirar o cliente É o da tempo minha todo a frente, informação. Não, e a ela, loja né? não tem computador, gente. O abastecedor não tá com o computador na frente dele. Peraí, deixa eu ler aqui os comunicados que a gente recebeu, né? Então, eu acho que também tem a função de CX de organizar um pouco essa questão de o quanto você se comunica com a loja, com a ponta, e como que você organiza isso. O que precisa ser de fato naquele dia, o que é a informação que ele precisa ler naquele dia, e o que eu posso, por exemplo, mandar no dia de folga dele, pra ele ler que, olha, é uma coisa aí nova que vai acontecer, mas não é agora. Perfeito. Tipo, depois você, né, com calma você lê e você consome aquela informação. Então, acho que a gente também tem um pouco essa função. Na época que o e-mail marketing começou, né, todas as áreas da empresa queriam, manda e-mail marketing, manda e-mail marketing, manda e-mail marketing. É o que a gente faz hoje com a loja. A gente manda e-mail marketing, né? Tipo, a gente manda o comunicado e aí a gente tem a mesma taxa lá de abertura, de conversão. Exato. Vira spam. Porque a gente faz o e-mail marketing achando que ele tá lendo e você fica confortável. Exato, Falando, tá não, todo mundo mandei, ele tá sabendo, sabendo, né?
E tem realmente, é uma obrigação nossa, né, de CX, saber o que está acontecendo na ponta, né? Acrescentando tudo isso, a gente ainda tem a parte que, olha, lá na hora que você atendeu o cliente, você fala disso. Aí o outro fala assim, não, mas você também tem que falar disso. Aí vem o outro e fala assim, você fala disso. A pessoa, ela fica com o script de 10 coisas que ela tem que dizer. Aí o cara, né, o cliente ali no PDV, na hora do caixa, ele... Tá, é o Pix, tá, vou oferecer o Pix. Ó, você tem a promoção do dia? Tem a promoção do dia. Você quer avaliar o NPS? Tá. Ele você tem quer tanta ter uma moedinha coisa. aqui, você quer comprar ele põe a doação, doação. aí ele fala, gente, eu falo o que agora nesse momento, né? Então a gente aqui tem, né, essa obrigação também de apoiar, de entender qual é a jornada que tá acontecendo ali, de pra quem você vai falar isso. Porque realmente, né, quando a gente fala da farmácia, você tem a pessoa em 2 momentos. Você tem a pessoa que tá com dor, que tá às vezes com um sentimento ruim, porque ele tá com um ente querido, né, também que aconteceu alguma coisa. Você tá naquele momento que você quer ser rápido, porque você quer tomar logo o seu remédio e ir pra casa pra você descansar. Você acabou de sair, às vezes, do hospital, alguma coisa nesse sentido. Mas você também tem a pessoa que tá passando pra comprar um snack, que tá comprando um produto de higiene e beleza, ele tá comprando um dermocosmético pra ele se sentir bem, e ele tá no momento feliz. Então, como você fazer com que essa jornada e ajudar o colaborador que está ali na ponta entender isso, né? Ou como a gente, num treinamento, fala, você tem que acolher, você tem que atender bem, você tem que fazer isso, você tem que identificar. Mas como você ajuda ele a identificar? Porque isso é sensitivo, né? Você olha para a pessoa, você tem que ter aquele sentimento. Então, parte já da contratação, né? Quem você está trazendo, ele já tem esse perfil. Porque, assim, se ela não gosta de pessoas, não tem treinamento que faça ela gostar. Não vai resolver. Né? Não vai resolver. Então, a gente trabalha bastante nessa ponta, né? Desde a entrada, depois para um treinamento e depois de um acompanhamento. E aí o CX vai entrando. Não é fácil? Não é, gente. Também, de novo, não tem regra, não tem lista que você vai seguir para fazer. Mas é você estar participando, é você estar junto, é você estar escutando e escutando o colaborador. Porque, de novo, né? Ele tem muita coisa para te dizer e ele que vai falar para você o que vai funcionar ali na loja física também. Não, e perde um tema, você falando essa quantidade de coisa no caixa, por exemplo, as pessoas oferecem tanta coisas que elas até deixam de perguntar qual foi a tua experiência, efetivamente. Tem lá o negocinho, aberto aqui verde, vermelho, algumas tem, mas assim, não consegue perceber se teve uma boa experiência ou não. Então você tá deixando, inclusive, de avaliar a experiência para oferecer uma rentabilidade da moedinha aqui e vai. Isso é incrível. Pessoal, assim, se depender da gente vai até amanhã. Se tivesse o chopp e o vinho aqui, né? Nossa, a gente vai embora. Então, antes de ir pro encerramento aqui das considerações finais, depois vocês vão passar o contato, quem quiser conversar com vocês, o que eu queria perguntar das duas é o seguinte. A gente acaba trabalhando muito, mas é importante a gente ter um momento de... Como é que eu consigo, de vez em quando, zerar a cabeça, pensar coisas diferentes e vir, a gente combinou antes nos bastidores, dei mais tempo pra vocês. Nos outros episódios anteriores vocês já viram aqui algumas... O que a Karina e a Alessandra faz além de CX? O que vocês têm ou de hobby, alguma coisa diferente que vocês conseguem de vez em quando... Deixa eu apagar essa chave aqui, deixa eu virar pra cá, porque senão a gente fica 24 horas por dia. A gente tá dormindo, a gente tá dirigindo, pensando, a gente tá fazendo isso. Vocês têm algo diferente, assim, alguma curiosidade? A gente já descobriu aqui no episódio que temos artistas. Temos artistas. Já descobrimos que tem gente que lutador. Já descobrimos que tem gente que não tá fazendo nada, tá pensando em fazer, tá se pensando na carreira ainda, vai poder seguir. Tá jogando um videogame de vez em quando. Tá jogando videogame de vez em quando. Então a gente descobriu de tudo. E aí? Quem são as pessoas fora do momento CX? O CX é difícil porque quando você não tá trabalhando, você tá consumindo. E aí você tá do outro lado, e aí você tá vendo o que a empresa tá fazendo, você tá sempre avaliando o atendimento, seja o seu ou dos outros, né? Então você tá ali pedindo comida, você tá avaliando a experiência, você tá indo na farmácia, você tá avaliando. É verdade. Então é uma coisa, maluca. Se você não tomar cuidado, você tá o tempo todo respirando isso, né? Eu sou mãe de 2 meninos, então, assim, um de 5 e um de 7 anos, então eu preciso de encontrar momentos, né, pra estar com eles e pra viver essa experiência apaixonante da maternidade. Então, eles me demandam, eu tô de home office, né, o Mercado Livre tá praticamente de home office, então é tudo muito junto e misturado, você as duas coisas o tempo todo, né? O meu filho mais novo, a mãe dele tá em casa, né? Então, faz muita diferença. O
tem que dar atenção, não tem que dar atenção. Independente do que esteja acontecendo, tem hora que eu tranco a porta porque senão ele vai entrar e vai falar, mamãe, alguma coisa, né? Então, eu acho que acho que a pandemia trouxe esse grande desafio, né? Eu falo que eu, como mãe, né, se eu pudesse, eu iria mais pro escritório, assim, porque tem hora que você tá ali, né, com todos esses papéis ao mesmo tempo e tendo que dar conta. E não de tem tudo jeito, isso. ele tá ali te Não vendo, tem, ele sabe que você tá em não casa, tem. sabe que você tá em casa. Ele não Por que tem não essa perguntar, maturidade. Ele não tem. E algumas cenas bem, né? Tipo, eu acho que nem vou contar aqui. Mas a mãe dele tá em casa, né? Conta, falou, Então- conta, ó, gente, aí, ó. Hora do banheiro, né? Hora do banheiro. Eu tava fazendo um processo seletivo no Mercado Livre, eu tava numa entrevista. E a sorte é que era com um argentino, então acho que ele não entendeu. E o meu filho foi no banheiro e começou a gritar: mãe, acabei! Mãe! E eu na entrevista sem saber o que falar, o que fazia, enfim. Mas são coisas, né, Que vão. que a gente tem que dar conta. Então, a gente sai bastante com eles, né? A gente curte muito. Eu adoro o momento da lição de casa com eles, né? Legal. De ensinar alguma coisa, de fazer junto com eles. Consegui agora, né, olhar pra minha vida pessoal também, no sentido de fazer um exercício, de retomar algumas coisas, né? Que a gente se perde em alguns momentos da carreira aí. Eu acho que tem uns altos e baixos, eu pelo menos tenho. Então, eu acho que é uma vida caótica entre CX e mãe e esposa e essa coisa de cuidar de casa nesse mundo de home office, mas acho que não tenho nenhum grande... Não, mas esse já é um grande que Já. você consegue virar a chave, né? Olha só, eu tô em outro momento já diferente, né? A minha menina, ela já tá com 18 anos, então já tá na faculdade, já tá trabalhando, Não vou tá nem fazer pergunta. Tem saindo filho com por 12? aí. Uhum. Já tá Pessoal. saindo, então mais a preocupação de onde você tá, abrir localização pra eu saber, né? Aquele Dá uma negócio, você vai espiada. dar espiada, só acompanhando de longe, dando a direção, então aquela responsabilidade de mãe de cuidar, né? De saber, e aí você fala, bom, a educação que eu dei tá valendo a Tá pena. valendo, tá legal. Né, tá legal, então eu tô num momento hoje muito mais leve quanto a isso, né, de crianças, e, né, que eu já passei. Na pandemia eu sofri muito porque eu não tinha um momento de ir ao escritório. E o momento de ir até o escritório, o trânsito, ele me faz bem. E aí eu vou explicar por quê. Né? Então, Boa. aquela 1h30, mais ou menos, 2 horas pra chegar. Calma, gente, presta atenção. O trânsito faz bem, presta bem atenção, hein, nessa para o meu tempo, né, gasto Legal. ali no trânsito. Olha que ponto Olha que que nós ponto que a gente chega, né? Apostar Temos que uma tirar corrida proveito. no trânsito, né? Tirar um racha com o carro do lado. Se chama conseguisse, ele. seria bom. Se Né? você conseguir sair dos 20 por hora, tá bom. Fazer amizade, né? com A Fazer gente é amizade. vizinha, viu? Então a gente sabe o quanto que a gente tem que Sabe, andar, tá né? vendo? Enfim. Então, assim, eu aproveito muito esse tempo gasto no trânsito, né? Então, essa 1h30 de ida, 1h30 de volta, às vezes 2 horas, eu gosto muito de trabalhar muito minha área espiritual. Então, é a hora que eu canto, é a hora que eu escuto algumas palestras, é a hora que eu escuto algumas pregações, né? Voltadas aí para essa espiritualidade. E eu gosto muito de cantar. Então, eu sou a doida no trânsito. Você não pode- vou cantar Já agora. você pode dar uma não, palhinha, Já por sabemos favor. como vamos encerrar o de hoje. Não. Não, foi Canta. É aquela pessoa do canta. lado que você olha no carro, no farol, lá e assim, fala, doida, "Nossa, que cantando. Tá doida." todo mundo assim, sozinha. estressado, cara feio, olha pro lado, ela tá lá. Tá lá. Mas é um momento que eu achei, né, Legal. pra eu conseguir me desconectar realmente. Legal. Porque quando eu tava na pandemia, você levanta, né, se prepara e tal, senta e começa. E aí a sua cabeça, você já entra pra uma reunião sem pensar como que seria seu dia. Eu tinha muito esse negócio. E na ida, não, eu fico ali e aí já vou pensando em como vai ser o dia, já vou me organizando. Então na hora que eu centro no trabalho, eu já sei como que vai ser. Então isso me faz bem, né, muito nesse momento. Eu gosto muito de esporte, né, como eu disse, então, assim, eu sempre gostei muito, então, no final de semana eu ando de bicicleta com meu marido, a gente vai fazer alguns passeios em parque, tudo. Ele joga vôlei, era atleta de vôlei, hein, pessoal? Ele joga vôlei também? Não, ele não joga, então a gente vai mais assim, pra uma corrida, uma caminhada, pra andar de bicicleta, pra curtir um parque, eu gosto muito de natureza, então é hora também que a gente, né, se desconecta.
E gosto de fazer pilates, então é a hora também que eu à noite chego e aí eu vou pro pilates, aí você relaxa de tudo aquilo que você absorveu de dia, Boa. né, pra você também desconectar. Mas também não tem nada muito assim de diferentão, Não, já mas- olha a quantidade de coisa. Não, sensacional. É. Não, E você, o que você não, faz? ó, Você não eu falou da deu tua dois exemplos descompressão. bons. Eu tenho um de 5 e um de 12, né? Amo vocês, são incríveis. Então, jogador de futebol, então, e jogam bem, não puxaram o pai, jogam bem. Só que o mais velho cansou e agora é gamer. Só que você falou o negócio da pandemia e era verdade. Ficar dentro de casa, e mesmo assim, imagina a mãe ainda, pai dentro de casa, e, cara, você tá dentro de casa. Eu quero ir lá, e são super caros. Às vezes, quando eu tô em vídeo, aí aparece seja o menor ou o maior. Vai lá e me abraça, dá um beijo, e assim, no meio da reunião, e vai embora, então isso é muito próximo. Mas eu gosto de jogar meu futebolzinho, mesmo não sendo muito bom, eu gosto de jogar meu futebol, da caminhada. Apesar de eu morar aqui lá no Rio, a gente tá gravando aqui, pessoal, porque quem não sabe, a gente tá gravando em São Paulo, mas morar no Rio, perto da praia. Cara, praia pra mim é o quiosque, shopping com os amigos, porque o meu lazer é estar junto com pessoas. Pra mim, a minha saúde mental, eu jogava vôlei também, mas assim, meus amigos, não, vamos jogar tênis, jogar golfe, acho que é legal pra business, mas é individual. Eu já sou uma pessoa, mas a minha saúde mental é com pessoas. É assim, vamos estar no bar, vamos estar trocando ideia, vamos estar falando besteira. Futebol é bacana, mas a resenha do churrasco é melhor. Porque esse convívio de estar conversando, ouvindo história dos outros, isso faz com que eu dê uma... Tá junto com as crianças, tá junto todo mundo, família, você vai sair, mas pessoas. A gente faz muita festa, né? Eu brinquei aqui com o pessoal que só sabe tocar alguma coisa de samba, não sei todos os instrumentos, mas eu tenho todos em casa. Então, quando junta, quem sabe tocar? Cavaquinho, você sabe tocar? Não, junta todo mundo aqui, vamos fazer um samba. A gente estava, pessoal, antes aqui de vir na resenha, falando de algumas brincadeiras de fim de festa. Já sabemos que a próxima brincadeira, a próxima vez que a gente sair, Já sabe. com a Ali estiver junto, tem que ser karaokê, tem que ter karaokê. Isso, Tem aí que ter sim. karaokê. Boa. Mas acho que são coisas, eu sou mais... Eu tenho que estar junto, a gente conversando, trocando ideia, tomando show pra poder É isso aí. sair um pouquinho, né? Você falou do seu maior aparecendo nos vídeos, vídeos. né? O meu menor grita e, enfim, fala o que tiver que fazer. O meu maior, ele fica na frente, atrás do computador, fazendo mímica. Ah, é? E aí eu tô aqui numa reunião e ele tá fazendo mímica e eu tentando entender o que ele tá querendo fazer na mímica, porque ele não pode atrapalhar, ele já sabe, mas ele acha que a mímica não atrapalha. Não Então, atrapalha, falei, nem mãe, um pouco. posso descer pra ir na piscina fazendo mímica? Aí ele mostra a sunga, aí ele mostra o óculos. Tipo. É, mas Sensacional. sabe que a minha adolescente fazia isso também, né? Aí eu não entendia nada, ficava só assim, né? Aí ela vinha com uma placa atrás, assim, aí escrevia a placa. Escrevia. E aí eu só... E você sabe uma coisa que a gente aprendeu nos episódios anteriores? Que tem NPS de mãe, né? E tem uma regra do NPS de mãe que a gente aprendeu. Que a gente aprendeu. Boa. Porque Mas isso é bom. isso é bom. Quando é criança, adolescente, o NPS tem que estar o mais baixo possível, que é sinal que você tá controlando. Conforme ela vai ficando mais independente, vira neutro. E aí, quando vira adulta, é que vira... Que aí você começa a entender por que ela fazia isso e assim, pô, é verdade, me ajudou, aquilo foi importante pra Então mim. agora eu tô mais tranquila. Entendeu? Então, assim, o meu tem que ainda estar tá baixo. negativo. NPS de mãe tem que estar detrator, entendeu? Perfeito, perfeito. E vai subindo com o tempo. Pessoal, sensacional, assim, de novo, dependendo da gente, vai embora. É isso aí. Sim, queria mais uma vez agradecer, sei que a agenda, vocês deram perceber aqui a quantidade de atividade, que a agenda é super corrida, então conseguir ter essas duas feras aqui com a gente, compartilhando conhecimento com vocês, a gente conseguir encaixar a agenda, então super obrigado mesmo por vocês estarem aqui, compartilhando conhecimento com a gente. Para encerrar, eu queria duas coisas de vocês. Uma, deixarem, vocês contato, Instagram, o que vocês têm para caso alguém queira lá conhecer um pouquinho mais de vocês, como é que faz, e as considerações finais de vocês. Qual o grande recado você quer dar para a turma que esteja aí assistindo, que querem se espelhar um pouquinho em vocês dois, que pra gente aqui já foi um super aprendizado, foi super bacana. Demais. Então, mais uma vez, que é super obrigado por vocês terem topado. Imagina, a gente é que agradece aí o convite. Eu acho que talvez uma mensagem final vai atrás, né? Eu acho que você estava comentando ali de, putz, é melhor eu não falar, é melhor eu não fazer, né? Que às vezes... Um dos meus livros de cabeceira é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Putz, a gente vai errar, a gente vai tomar não, a gente vai apanhar, né? A gente vai... Mas se você não fizer, você vai continuar naquela sua zona de conforto ali, você vai continuar naquele espaço, né?
entre aspas, sob controle. Então, de perguntar, de querer saber, óbvio, com respeito, com educação, mas de por que eu tô fazendo isso? Por que eu tenho que fazer isso, né? Por que esse é o procedimento? Por que... Né? Eu acho que essa coisa da curiosidade, vai ter gente que vai falar, não te importa, faz e acabou, e enfim. E aí, mas eu acho que essa coisa da curiosidade, você vai descobrindo um pouco, né, o mundo. Acho que uma coisa que a Lê falou, eu também, as empresas onde eu passei, eu entendia muito do negócio delas, né? Eu acho que uma coisa muito legal é você saber do negócio, porque pra você trabalhar em CX, você tem que saber do negócio, né? Você tem que saber daquele setor, você tem que conhecer as dores do setor, você tem que conhecer um pouco. Então, eu acho que é isso, assim, é ser xereta mesmo, é perguntar, é querer saber. E o meu LinkedIn, né, Karina Alfano, pra quem quiser se conectar, eu acho que é um ambiente, Depois a gente né? coloca aqui embaixo também. Pode colocar, exato. Pra gente se conectar, pra gente trocar ideia. Eu acho que a ideia é justamente isso, a gente tá sempre aprendendo, né? Sim. Então, enfim. Olha, se eu tivesse que dar um recado, eu colocaria muito assim, tenha um propósito, né? Tenha um propósito daquilo que você quer fazer, daquilo que você gosta de fazer, né? Porque se você não fizer aquilo que você gostaria, sem o propósito, não vai fazer sentido para sua vida. Então, primeiro de tudo, qual é o seu propósito? Você descobrindo isso, se é ajudar as pessoas, se é você mudar o ambiente que você está, se é você fazer as outras pessoas se sentirem bem, então você está no caminho certo. É por aí que você tem que seguir. E seja inconformado, né? Quando a gente é inconformado, a gente busca sempre mudar, alterar, perguntar, questionar, né? Muito combinando aqui com a Karina do que ela trouxe. Então, eu sempre tive isso muito na vida, né? E deixo, né, aqui isso para vocês, né? Se vai fazer sentido para vocês, pensem um pouquinho, porque para mim fez bastante sentido. E a gente se conecta, né? Pode me procurar. Meu nome é um pouco grande, né? Meu sobrenome no LinkedIn. Tá aparecendo aqui ali. embaixo. Cabe na tela. Cabe na tela? Então tá bom. É que eu queria. Eu sou parente de Dom Pedro, então eu tenho bastante. É princesa, negócio de nome de. É Alessandra Palermo Bertramelli Minkov. Então, né, quem quiser me procurar, escreve aqui embaixo, né? por favor. E quero agradecer também o convite, foi muito bom, né? Estar com vocês aí, poder participar. Muito obrigada. Seu recado final, meu amigo. Pessoal, meu recado final é que vocês tenham aprendido muito com esse nosso bate-papo, como a gente aprendeu aqui. Então, acho que isso foi super relevante. Acho pra gente, né, Fernando? Demais. Foi incrível, a gente aprendeu bastante. É muito bom trocar esse tipo de ideia e contar aí com convidadas tão especiais aí, tão dispostas a compartilhar, que é isso que importa pra gente. Então, agradecer a todo mundo aí. Né? Quem tá em casa, quem assistiu. E acho que tem uma frase que é bem... Você falou aí da tua experiência também com o McDonald's, né? Tem uma frase que é muito legal, não sei se você conhece, que é muito atribuída ao Ray Kroc, e que eu acho que vale muito a pena quando a gente fala de equipe, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, Isso. acho que essa é uma frase legal aí pra todo mundo. Não, e conectou muito o que a gente falou hoje de equipe. Vamos usar 26 mil, quantidade de pessoas pra estar junto, com certeza essa empresa vai ser muito melhor, né? É isso aí. Sensacional, Fernando, sensacional. Fechou, galera. Pessoal, espero Obrigado. que vocês tenham curtido muito, como a gente curtiu. Acho que aqui tem um conhecimento, a gente sai com a cabeça aqui, nossa, é sempre um aprendizado rico, não só pra empresa, mas pra gente como pessoa, como profissional. Mais uma vez aqui agradecer tanto a Bidu quanto a Coffee Life pelo apoio para viabilizar esse projeto. E se prepare que vem muita coisa bacana por aí, ó. Quem não assistiu os outros episódios, aproveita para assistir. Mas tem muita coisa bacana, só fera. Vocês estão vendo só fera, né? Todos eles aqui a gente já pede autógrafo, que depois fica muito famoso, vai valer muito dinheiro, né? Tem que fazer. Obrigado, pessoal. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Valeu. Obrigada.